Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu, o seu, o nosso. Fala, galera! Hoje, um episódio mais do que especial, porque a gente fecha um ciclo de 10 episódios. Então, eu vou fazer aqui uma digressão lógica. Para quem não sabe o que é digressão, vou falar igual o Rubão. Faz o quê, Rubão? Uma digressão cronológica, querida, não lógica. Vamos lá, segue Já o três. começamos? Segue o baile. Ainda Eu bem- não ia falar nada. Não. Você não ia falar nada, mas Não, você mas ficou falou. divertido. Você me jogou no baile, eu vou Não. dançar. Então, É uma digressão cronológica. então vamos lá. Vamos lá. Uma digressão cronológica. Digressão óbvio. a lá Machado de Assis. Isso. Vamos lá. Foi ótimo isso. Obrigada também por isso. Como vocês puderam ver, a gente não perdeu a nossa essência, que é ser disruptivo e verdadeiro, né? Para as nossas verdades. Sim. Cada um tem a sua, por favor. Mas eu faço questão de fazer uma digressão cronológica para dizer para vocês que o nosso ciclo de 10 episódios, ele começou no dia 1º de junho de 2023 e hoje a gente está gravando no dia 3 de agosto de 2023. Então, a gente está falando de um espaço de tempo de quase 2 meses, né? De aproximadamente 2 meses. Por que eu estou contando isso para você que nos assiste? Porque o primeiro episódio, ele veio para dizer sobre o estado de saúde mental do Rubão. E depois disso, a gente foi sempre dando enfoque na saúde mental e com temas que a gente pudesse trazer alguma ação disruptiva ou alguma conduta ou comportamento disruptivo em relação a estes temas. A gente já tinha se comprometido a falar novamente sobre a questão da saúde mental e o Rubão já tinha dito que ele gostaria de fazer este apanhado. Então, hoje é uma pauta surpresa nos detalhes, mas na questão macro, ela já é dividida entre nós. Ele não sabe o que eu vou perguntar. Tá tudo aqui nesta caixolinha. Olha que diferença do medo de hoje pro medo de junho. Hoje eu tenho medo e dou risada. Então eu já falo, ele levanta a bola para eu cortar, que é um outro tema que eu gostaria de pedir a atenção de vocês, que é o seguinte. Eu tô aqui e consigo ver ao vivo, né? Mas você que tá aí de casa, se você puder, presta atenção no olhar dessa pessoa. Né? Essa pessoa antes estava assim, fazendo todo o esforço possível para estar presente, para estar consigo, para estar no aqui e agora. E hoje a gente vê uma pessoa que tranquilamente está presente. Por que a gente está pedindo para você olhar isso? Por que eu, Amanda, estou pedindo para você olhar isso? Porque é um processo. Às vezes a gente acha que não vai passar. Tem dias que são horríveis, mas passa. Se você tiver afinco, se você estiver se querendo, queira você mesmo. Esteja consigo, seja seu próprio advogado, seu próprio médico, a pessoa que mais faz por você é você mesmo. Sua própria rede de apoio. Seja a sua própria rede de apoio, obrigada. Por favor, se ajude, se queira. Porque ao você querer a si mesmo, todo o resto vem como consequência. Então, hoje eu apresento para vocês um outro Rubão, que é o mesmo de sempre, mas com uma presença de espírito sensacional. E eu já começo com a primeira bomba. Lá vem. Diga. O que você enxerga de diferença emocional, e eu digo, inclusive, passando por reações físicas, daquele Rubens do primeiro episódio para o de hoje? De uma maneira mais aprofundada. Aquele Rubens, ele tinha mais massa física, né? Você pesava mais. Massa corpórea. Peso. Hoje, Peso. Sim, peso. Hoje você pesa menos, você posta Sim. isso com frequência nas suas redes sociais. Você saiu se eu não estiver equivocada, de um número 42 ou 44? 46. 46 para um 38. Sim. Em, sei lá, 4 meses. 4, 5 meses. Exatamente. Além disso, e englobando isso, o que você sentiu de diferença? Bom, Amanda, eu vou primeiro falar uma coisa que eu acho que é importante. Eu entrei num processo de depressão que veio crescendo desde 2017. Tá? E houve várias causas, mas havia um núcleo central. A minha crise de depressão se deu no começo de fevereiro. Eu entrei em crise,
E vou relatar sem o menor constrangimento, porque eu acho que é importante deixar claras quais etapas eu passei. Durante muito tempo da minha vida, todas as vezes que eu caí, eu consegui levantar sozinho. Porque eu nunca tinha tido um quadro de depressão. Eu tinha quadro de tristeza. Tristeza profunda. E eu conseguia levantar. Quando, dessa vez, eu caí em depressão, sem saber que era depressão, eu comecei a me segurar na bebida. Durante aproximadamente 20 dias, eu bebi frequentemente todas as noites. Sem saber que, além de não melhorar, aprofunda os sintomas da depressão. Sim. A bebida alcoólica aprofunda. Sim. E o que acontece? A gente, quando entra no quadro de depressão, a gente tenta, de alguma maneira, se desligar para descansar um pouco o cérebro. Isso. E a bebida, a droga... Tudo tá? isso. Enfim. E nesses mais ou menos 20 dias de fevereiro, eu perdi 6 quilos. Tá? No começo de fevereiro, eu estava pesando 105 quilos. Esse era meu peso. Tá? Eu perdi 6 desses 105 quilos, eu perdi em aproximadamente 20 dias. Daí, eu, mais ou menos no final de fevereiro, próximo do carnaval, eu fui ao médico, estava com um problema e mudei a minha dieta. Eu mudei a minha dieta. A minha perda de peso a partir daí se deu por mudança de alimentação e qualidade. Tá? Então isso também começou a refletir um processo de recuperação da minha autoestima. Porque hoje eu olho para as minhas fotos de fevereiro... Você se gosta mais hoje? Não só me gosto mais hoje, como não consigo compreender como é que eu estava daquele jeito. Eu olho para aquela pessoa e não me reconheço. Pera, então você está me dizendo que em algum momento você se perdeu... Eu me perdi. E você continuou no automático. Isso, eu não me reconhecia naquela pessoa. Eu não me reconhecia naquela pessoa fisicamente, emocionalmente. Então... conecta com o que eu acabei de dizer. Sem dúvida. Que hoje eu te vejo, eu te enxergo. 2 semanas atrás, eu postei uma foto no Instagram e que vai para o Facebook, que eu nem me lembro qual... lembrei. Eu fui visitar uma amiga na USP, na Letras, e lá a gente tirou uma foto. Tá. Né? Eu estou visitando e recebendo visita de muitos alunos que passaram pela minha vida. Verdade. E estava lá com a Bruna Fernandes, aluna da USP, mestranda da USP, e ela tirou uma foto nossa e eu postei. E uma professora de redação, autora, poetisa, ela escreveu uma das mensagens, isso tem mais ou menos 2 semanas, então deve ter sido ali, a gente está em 3 de agosto, deve ter sido alguma coisa ali próximo de 20 de julho, tá? Ela falou assim, que eu tinha voltado a sorrir com os olhos. É isso que eu vejo. Ela falou assim, você voltou a sorrir com os olhos. O Rubens que eu conheci sorria com os olhos. Não, e assim, o meu sorriso é fácil. E quando eu te reencontro, que você, e a gente se reencontrou, estava terminando, né, essa história de pandemia e tudo mais. Aí, ainda você ainda estava morando no interior e a gente ainda não tinha conseguido marcar um encontro presencial. Sim. Então, eu não tinha essa noção, porque a gente só se falava pelo telefone. Uhum. Quando eu te vejo, eu falo, pera, não tem um sorrir aí. E agora tem, né? Mesmo com o aparelho doendo pra caramba a boca. É horrível. A Aline vai participar, a Aline é minha dentista. Sim. E quer participar de um episódio. Ai, que legal! Claro que sim. Para falar, associar a atividade odontológica à recuperação de autoestima também. As pessoas não fazem ideia como isso é importante. Eu voltei a sorrir. Ou seja, mais uma vez a gente vai bater em saúde mental. Eu voltei a sorrir depois que eu coloquei meu dentinho. E a Esther falou isso pra mim. Falou, olha, você voltou a sorrir com os olhos. E foi uma coisa tão forte. E assim, a gente homem, a gente é muito pouco perspicaz. A perspicácia da mulher, a sensibilidade da mulher... é uma coisa assustadora, assim, comparada com o homem. Não assustadora negativamente. Não, é muito maior. E a gente, mulher, a gente, homem, perdão, a gente tem que começar a se permitir a sentir e a demonstrar sentimento. Ontem eu assisti o filme da Barbie, né? E assim, amei o filme. Porque trata da questão da insegurança masculina de uma maneira muito forte. E quem fala mal do filme... infantiliza o filme, desculpa, tá faltando referência cultural e tá faltando referência
de conhecimento de questões de reflexão da condição humana, seja do homem, seja da mulher. Mas tem gente que você sabe que não dá para elaborar, né? Ah, elaborar sim, um termo aí sim. da psicologia, a pessoa não vai elaborar aquela emoção. O nosso papel é falar, né? É falar. Mas assim, Amanda, então quando a Esther me falou isso, uma querida, né? Sabe o que eu fiz? Eu comecei a voltar nas minhas fotos. E as de 23, eu sabia que eu não ia estar bem. Só que eu fui para 22. E eu peguei vários momentos que eram para ser de felicidade e eu não estava sorrindo da mesma forma. Importante isso. Aí eu fui voltando e eu comecei a perceber algum sorriso com os olhos, um sorriso aberto, na época em que eu estava na sala de aula. Por isso que eu tenho falado tanto hoje em dia. Faz todo sentido. Que a sala de aula é muito importante para mim. Porque a sala de aula realiza. É muito importante. E aí eu comecei a puxar, Amanda. E aí eu vi que entre 17 e 19, o meu olhar, o meu sorriso era estável. Puxei para 16, o meu sorriso estava mais aberto. Então, assim, eu não sei exatamente o que aconteceu, eu tenho suspeitas, mas algo aconteceu na minha vida em 17, eu tenho suspeita, não posso afirmar, que mexeu muito com o Rubens. Comigo, com o meu íntimo, com o meu ser. Eu comecei a deixar de ser eu mesmo. Só que eu estava deixando de ser eu mesmo em 17, quer dizer, 6 anos atrás, eu estava deixando de ser uma pessoa que esteve comigo durante 49 anos. Porque eu tinha 49 em 2017. Então, assim, eu estava começando a deixar de ser uma pessoa que esteve comigo durante 49 anos. Você não abandona uma pessoa de 49 anos do dia para a noite. Então, isso foi um processo. Faz sentido. Você entendeu? Que quando veio a pandemia, que eu saí da sala de aula... Aí foi a gota d'água. Foi a gota d'água. E em 23, precisamente em fevereiro, eu consigo localizar o que de fato me derrubou completamente. Foi a gota d'água que transbordou o copo, tá? Não foi o que encheu o copo, tá? Porque nem... não posso dar essa importância. Não é. Tá? Não é. Porque não foi, tá? Mas... e eu percebi isso, né? E a Esther me falou, cara, eu fui olhar minhas fotos, eu falei, puta, é verdade. E eu comecei a me olhar a partir de então, eu fui viajar para Campos, né? No final de semana. No dia 29. E, cara, eu gostei das fotos que eu tirei. Porque, assim, eu não estava gostando de mim. Eu não estava gostando da minha imagem. Eu não sou um cara narcisista de ficar me admirando e tal. Mas, assim, tem foto da gente... Não tem problema nenhum a gente se gostar. Acabei de contar para você que eu não assisti nenhum episódio completo do podcast. Um absurdo! Eu não gosto de me ver. Para tudo! Eu não gosto de me ver. Eu assisti do oi ao tchau. Eu não gosto de me ver, eu não gosto de me ouvir. Eu também não. Eu não gosto de me ver em foto. Às vezes eu acho que a minha voz é de taquara rachada. Às vezes, quase sempre. Eu não gosto de me ver em foto. Eu não gosto da minha voz. Falam que é isso, que é boa e tal. Eu não gosto. Simplesmente eu não gosto de mim em imagem. Então, cara... E assim, isso foi se acentuando nesses anos. Mas você se gosta ao vivo? Raramente eu me olho no espelho. Assim, eu te falei. Eu te contei essa história subindo no elevador. Assim, eu tirei uma foto para fazer um avatar do WhatsApp e o WhatsApp reconheceu meus cabelitos que eu fiz no meu transplante. E você falou que você gostou. Falei, caraca. E eu não tinha me dado conta. Então você está aprendendo a gostar da sua imagem. Estou reaprendendo. Porque antes você gostava... assim, cara, assim, ó. Eu sempre tive uma vaidade para mim mesmo, tá? Mas não há por que a gente dizer diferente. A gente se veste muito, traje, porque é para as pessoas também, não é só pra gente. Claro que não. Não, sabe? Desculpa o que eu vou falar assim, tá? Mas sabe essas pessoas que ficam postando, né? E hoje tudo é post. Eu tô cagando pra opinião dos outros. É mentira, tá se importando sim. Quem tá cagando não posta. Quanto mais fala, mais importância tem. Não, porque eu fui pra balada, me diverti sozinha. Mentira! Mentira! Eu adoro quando ele fala isso. Sabe? E assim, eu vejo isso toda hora, e pessoas que assistem vão falar, tá dando indireta pra mim. Não é indireta, não, é direta. É direta. Não, porque eu fui pra balada e saí do pagode, fui pro samba e me diverti. Mentira! Sabe o que tá pedindo ali? Uma companhia.
Por favor, não, eu fui me sozinha. olhem. Tá pedindo uma companhia. Porque faz sentido o que você está falando. Eu entendo. Nossa, tá muito Frozen aqui. Ô, produção, eu tô congelando. Ixi, ainda? Nossa, Frozen total. Cara, eu já tô até começando já a tá suar. Com calor. Já. Não, então, olha, você vai ter que colocar um ventilador embaixo de você. Enfim, o fato é que eu entendo que quando a gente está muito bem com a gente, eu posso dizer com conhecimento prático. Quando a gente está muito legal... Obrigado, produção. Quando a gente está muito bem com a gente... Posso fazer uma coisa? Desculpa. Ai, meu Deus, lá vem assim, ele. a produção é o Zé Ricardo, gente. As pessoas Zé. têm nome. Não. As pessoas têm não, nome. para de ficar me dando sabão. Eu já falei, cara. obrigada, Zé. Não, as pessoas têm chato. nome. Não é. Sabe o que é, Amanda? Eu vou falar uma coisa séria. Zé, te adoro. Isso, pronto. os caras falam assim, quer ver? Não, porque a Folha de São Paulo, não sei o quê. A Folha de São Paulo não existe. Existem pessoas que escrevem lá em nome e são de um pessoas CNPJ. que têm má fé. A Globo manipula. A Globo não manipula nada. Não, tem uma galera ali que faz assim, com autorização de alguém sabe maior. Sabe quem que é manipulado? A gente. O que burro. Se permite. Isso, que se permite. Que se permite. Isso, assim, existem, a grosso modo, 2 grupos. Os manipuladores e os manipulados. Decida onde você vai ficar. Tem gente que tem autopiedade. Falamos do então Zé, falamos do Zé Ricardo. Você viu que eu... Não, depois ele reclama que eu chamo ele de professor. Ele me trata como? Como aluna. Todo mundo fala essa porra, cara. Todo mundo fala. Você sabe que minha psicóloga... Não sai da minha pauta não, hein? Você sabe que minha psicóloga... Que hoje eu que mando aqui. Você sabe que minha psicóloga, 2 sessões atrás, ela se sentiu cobrada. Se sentiu cobrada por uma coisa assim que eu falei. Aí eu contei pra uma pessoa que me conhece muito, ela falou... Até sua psicóloga você cobra? Não, todo mundo. Eu falei assim, não, mas eu não todo cobrei. mundo. Se você se sente cobrado pelo Rubens, coloca um comentário. Eu também sou As pessoas se sentem cobradas, eu não cobro ninguém, cara. Cobra sim. Eu cobro a mim, eu só cobro a mim. Não, vou falar a verdade. Você cobra sim, a gente se sente cobrado. A gente se sente. Cara. A gente se sente na obrigação. Porque é aquilo que a gente falou em um dos episódios. A gente tem muito. Não é nem temor reverencial. Mas é reverência, e é reverência, não é referência, não, hein? Sendo de reverendo, vai dar reverendo também, para ser bem aluna do Rubens. A gente tem muita reverência aos nossos mestres, Sim. e não só professor ou dador de aula. Né? Tem vários. Né? Então, assim, cara, a gente quer entregar o melhor. Eu acabei de falar para você antes da gente entrar no ar. Eu falei, eu entrei num assunto... que nem com o meu terapeuta eu consegui entrar. Eu quero voltar nesse assunto com você. Porque eu consegui falar sem me sentir mal. Posso contar uma novidade no ar? Posso? Para de estragar não, a minha cara. pauta. Puta, eu vou falar uma coisa. Não, minha amiga Jéssica, minha ex-aluna de 2002, tá se formando psicóloga. Tá? Eu abri um espaço na minha agenda para fazer o que é chamado de atendimento social. Sim, de terapia. Sim, você falou isso. É que atendimento social, eles cobram um valor simbólico. Eu não vou cobrar nada. Tá. E a Jéssica, não sei se eu te contei isso, ela colocou uma pessoa que eu queria muito ter na minha vida. Sim, uma mulher trans. Nossa, Amanda, eu tô assim numa emoção. E a Jéssica me agradeceu por eu atender a Flávia, né? Eu falei, não, Jéssica, você não tem que me agradecer. Eu que tenho que agradecer de ter colocado uma pessoa tão especial na minha vida. Sabe, assim, me arrepio de falar. Aí, porque, a gente vê a emoção nos seus porque, olhos assim, daqui. Sabe, Amanda? Porque, assim, não é o discurso, não é o papo furado. Não, é a prática. Não é assim, vida real. Tentar me incluir num grupo minoritário para aplacar o fato de eu ser homem, heterossexual, branco. Você tá sendo e disruptivo, cara, você tá realmente praticando os atos que te colocam num grupo... super pequeno hoje em dia, Sim. que quando você diz, né, eu tenho muita preocupação em deixar de ser homotransfóbica, porque foi assim que eu fui criada, homotransfóbica, racista, com atos machistas, ou enfim, Sim. sendo machista, whatever. Então, a todo momento eu tenho que ficar me trabalhando para, olha, eu não posso falar isso aqui não faz sentido e tudo mais. E como que você consegue efetivar isso? Tendo atitudes. Né? E é isso que você está buscando. E isso é um grupo muito seleto, porque as pessoas adoram falar. Na hora que vem a prática, todo mundo corre. Exato. E, vou te falar uma coisa. A Flávia, e peço desculpas, tá, Flávia? Mas a Flávia, ela tem que se sustentar. Então, ela trampa de motorista de aplicativo. Não vou fazer propaganda de graça. Falou?
Paga nós que a gente fala o nome. É isso Tá mesmo. bom? Tem 2 empresas aí, paga nós. Ela falou assim, Rubens, os meus horários são ruins porque Ela uma tá hora trampando. falei, Flávia, de terça a quinta, desse horário até esse horário, É seu. 10 minutos antes você me chama que eu me conecto. Sabe, eu não criei nenhum Ou seja, empecilho. você se realmente assim, se sabe? dispôs a... Sabe por quê, Amanda? Porque eu vou ganhar muito, cara. Eu vou ganhar muito. Eu vou a ganhar história muito conhecendo... você fala que não gosta que fala da história do lugar de fala, e eu entendo hoje Sim. muito melhor, mas é que você vai passar de espectador para alguém que vai conviver na proximidade com as entranhas dessa psique. E talvez Sim. quando você expande, você tem mais Exatamente. condição de entender os motivos. Sabe por quê, Amanda? e Eu vou romper com preconceito. conhecer uma mulher trans e quando eu tiver, por exemplo, com os meus amigos de exército, que têm a minha idade, tiveram uma criação machista, são Homotransfóbica. são pais de mulheres, mas mesmo assim são homofóbicos e coisa e tal. Quando... Homotransfóbico. Homotransfóbico que fala hoje? Sim, porque é homo e trans. Tá bom. Homotransfóbico. Beleza, obrigado. Me corrija, tá? Não, me corrija mesmo. Só o burro tem vergonha de ser corrigido. Só o burro, o completo ignorante. Isso E mesmo. fala assim, o idiota. O idiota tem vergonha de ser corrigido. Tá? Eu Ainda adoro bem ser que essa corrigido. pessoa não sou eu. Porque quando você me Imagina! corrigiu Imagina! sobre a Então, digressão cronológica, eu rio. Eu acho então, cara, divertidíssimo. assim, eu corrijo assim, Eu pessoas, adoro eu corrijo aprender. pessoas inteligentes. Obrigada por Porque a isso. pessoa inteligente cresce com a correção, né? Então, quando eu estiver na mesa com eles, e se eles tiverem qualquer comentário transfóbico, eu vou ter uma vivência e vou poder tomar o lugar da Flávia e falar, cara, aqui isso não é legal. Porque assim, eu já repeti isso, Amanda. Se a Flávia só tiver que falar em nome dela, ela nunca vai estar nessa mesa. Que é o episódio onde a gente fala que a gente precisa ter aliados, né? Sim. Que eu sou muito criticada porque eu tenho poucos amigos de verdade. Mas a sua grande maioria são do gênero masculino, né? Acho que por conta da minha personalidade... Posso falar uma coisa? Desculpa, você me corrige. Tá? Você fala assim, eu tenho poucos amigos de verdade. Então os outros não são, né? A palavra amigos não suporta de verdade. Eu tenho poucos outros são amigos. colegas. Exatamente. Os outros são colegas. Eu tenho muitos colegas e poucos Isso. amigos. Pronto, muito obrigada novamente. Agora está Esse foi o meu raciocínio. muito melhor. Não foi nem correção. Esse é o meu raciocínio mas é apenas. melhor, né? Esse é o meu Eu me raciocínio. expresso Porque melhor. amigo... Não, amigo é verdade. Você não suporta a falsidade, porque É não é isso. amigo. Um amigo Boa. uma pessoa que fala que é teu amigo e faz uma coisa. Isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu me encano com isso. Uma pessoa que se dizia minha melhor amiga me disse algo e falou assim, que sabia que ia me machucar e disse assim, eu não queria ter te falado. Bom, então você não é minha amiga. Pronto. Você não quer pagar o preço. Eu que era amigo dela. É lógico. Não era uma amizade correspondida. Então, a sua Você amizade entendeu? era com a perspectiva que você Exatamente. tinha. Com a sua expectativa. Isso, com a expectativa. Você tava... Por isso, assim, não Amanda, entendo. que eu questiono tanto. Tá, mas é uma forma Quando fui melhor. recusado aí por uma empresa, falaram que a vaga estava congelada por hora. Eu sou muito contra ao politicamente correto e exagerado. Eu estava me candidatando a uma vaga de emprego. Tá, Eu não fui aprovado por alguma razão. tá, Não importa qual. tá. Então, assim, eu tenho que receber e-mail e falar, olha, você não foi aprovado. Simples Não, a vaga assim. foi congelada por hora. Então, esse rebusquês que você ouviu falar... Hoje eu vi um flyer falando assim, fazemos entrega door to door. Meu, vai dar meia hora, fazemos entrega porta a porta, sabe? Door to door. Meus ovos, caralho. Sabe? Fica assim fica com esse papinho. Porra, Tá. nos Estados Unidos, o cara é employee, o cara é empregado. No Brasil é colaborador. Eu não colaboro com porra nenhuma. Eu quero a minha parte em dinheiro, cara. Eu sou funcionário, eu sou empregado, tem luta de classe. Quando eu sou empregado e sou empregador. Eu sou empregador, o funcionário quer mais, eu quero dar menos. Porque eu quero aumentar meu lucro. Tratando com humanidade. Eu sou empregado, eu quero tirar mais do dono. Cara, e sabe, fica com esse pipipi, né? O colaborador é o cacete, eu não colaboro com porra nenhuma. Eu quero a minha parte em grana. Tá. Veste a camisa da empresa. Quanto é que você me paga pra vestir a camisa da emprsa? Tá Nada. bom.
Vamos lá, Vai, digressão. Não era pra ter digressão? Olha lá, ele voltou. De verdade, real. Diga, querida, eu te cortei completo, Imagina, né? A gente zero foi indo. problema. Não, eu gosto quando ele vai livre, Porque, assim. eu falei pra você que Ele era vai assim. voando, essa é a ideia. Mas eu tava dizendo que eu acho que por conta da minha personalidade... Deixa eu voltar aqui, senão o Zé briga comigo. Não. Não, porque eu tava fora do microfone. Do microfone. Gente, a Amanda foge do microfone. A Amanda vai indo assim, vai falando, ó. Ela acha que o microfone capta. Outro dia quase que eu dava tapa na orelha dela falando com o microfone, não sabia como cortar. E aqui a gente fala as porcaria em ar mesmo. Todos os bastidores em ar. Como é que chama aquele bagulho que os caras mostram os efeitos de gravação? As videocassetes aqui não tem, como aqui se nós não fosse. conta. Não é vai, diga aí, enfim, Amanda. É ao vivo. E aí, eu tava... Making off, boa, Zé! Enfim, aqui o making off é já junto com o ao vivo. Seriedade zero, nossa. Nossa. Talvez seja por isso que tá bom, mas diga. É por isso que também o povo te assiste, né, Rubens? Eu já me despido dessa seriedade completamente tóxica. Ai, não tô mesmo. Tô me gostando mais assim. Mas eu tava te dizendo que acho que por conta da minha personalidade, eu tenho mais amigos do gênero masculino. E uma das Posso coisas... te fazer uma coisa? Olha lá, não é coisa, uma pergunta. Não, cara, é assim, não, isso é pra aprender. Olha lá, gente. É pra aprender. Vou falar no microfone. Não dá. É pra aprender. Você sabe o que amigo. você fala? Você fala assim, gênero masculino. Eles se intitulam. Não, por que não é sexo masculino? Porque a minha vida inteira eu aprendi que era sexo masculino. Porque esse não é o seu... Não me ensina isso, porque assim, eu vejo você falar o gênero masculino, e eu nunca, e assim, eu tô com essa dúvida faz tempo. Eu nunca tirei fora do ar, vou tirar dentro do ar. Eu não quero, porque você é um chato. Mas assim, vai dar polêmica? Lógico então que tá vai. bom, então corta. Então corta, depois eu aprendo. De maneira básica. Tá bom. Depois você aprende aprendo. nada que serei eu mesma que vou falar. Você me conta fora do ar. Mas de maneira, assim, bem genérica, o sexo tem a ver com uma questão totalmente e exclusivamente biológica. Entendeu? Então gênero masculino pode ser um homem trans. É isso? Obrigado, pronto. E, assim, então, e outra coisa, calma. Então você tem mais amizade com... Homem cis. Homem que é sexo masculino. Hétero cis. Sexo masculino, e não gênero masculino, então, quando você fala? É gênero. Eu não... Quem carrega bingolim é sexo masculino? Quem carrega... Mas bingolim. como que essa pessoa... Vamos cortar, né? Meu Deus do céu. Eu ia falar piroca, caramba. Eu ia falar piroca. Mas... Rubens! Eu não sei se o YouTube corta. Ordem no tribunal. Não sei se o YouTube corta. Olha, mas... eu preciso de um martelinho. Eu fiquei pensando rápido que eu ia falar. Para! Não importa. Mas peraí, não, vai entender. Não, mas não importa. Mas aí é sexo masculino. Não importa como que a biologia se apresenta, importa como que a pessoa se enxerga. Não, eu tô querendo aprender Quando a de gente fato. fala gênero, é isso que você tá dizendo. Não, mas eu tô querendo aprender. Tudo bem. Gênero, eu entendi. Tanto mas homem... quando você vai colocar lá, por exemplo, num documento... A minha pergunta é outra. Que tá escrito sexo. A minha pergunta é outra. O cara tem bigolim. Ele é do sexo masculino. Depende, Rubens. Depende. Depende para qual classificação você tá falando. Numa classificação mais antiga e clássica. Exato, por isso que eu falei pra você que isso daí daria quase um episódio e eu não sou a pessoa, vamos lá. Tá bom. Eu não sou a pessoa adequada pra isso, porque eu sou aprendiz disso. Existem pessoas que estudaram e estudam muito melhor e você sabe o quanto eu sou preocupada. Sim, por isso que eu tô te trazendo. Eu não quero ser vetor de desinformação. Sim. Então, gente... Por isso que assim, eu só quero saber uma coisa, Amanda. Só quero saber uma coisa. Se você não for a pessoa ideal para responder, não a gente encerra sou essa a discussão. pessoa ideal para responder. Se você tem mais amizades... Com pessoas que a biologia... Carrega bigolim, vamos falar o que é, porque você não tá entendendo. Você falaria... Isso, Tá bom, você isso. fala... Não, mas aí vem a minha pergunta. É isso, que não, carrega... peraí. A minha pergunta seria, se você é amiga, de caras que nasceram com bigolim, estão com bigolim até hoje. São pessoas que do sexo nasceram com você órgão reprodutor masculino e se são... identificam como homens. E não fala heterossexuais. Não fala isso? A gente vai cada vez usar menos. Porque é como se você impusesse a outra pessoa. E aí eu venho de uma escola vanguardista, né? Onde eu convivo com essas pessoas. E a cada momento eu tenho que ficar... Por isso que a Flávia vai me ensinar pra caramba. Você eu tô querendo aprender. É isso. Eu tinha dificuldade em falar homem trans, mulher trans. Eu tinha dificuldade... Não dificuldade de falar, entender. Hoje Por eu isso entendo. que é gênero. Porque é como o outro se vê. Porque é o corpo do outro, é a vida do outro. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você fala que você tem mais amigos do gênero masculino, eu vou falar... Porque ele pode ser cis ou trans. Tá bom. Mas é uma pergunta minha, tá? Esses gêneros masculinos... E é pra todo mundo entender, porque eu acho que é o que tá
que você está querendo passar. A maior parte dessas pessoas, tá? Vou falar na terminologia antiga. Me responda na terminologia antiga. Tá. São do sexo masculino? Sim. São homens, falando de antigamente. Sim, Tá. exatamente. Tá bom, é isso que eu queria entender. Old school. São homens que nasceram com bigolim e carregam bigolim até hoje. É isso? Sim, morfologicamente são identificados pelo aparelho reprodutor masculino. Os caras nasceram com pica e tem pica. Continua. Bem-vindo ao meu mundo de ser aluna do Rubão e, além de ser ex-aluna, de ser amiga dele. Bem-vindo ao meu mundo. Olha, vou te contar, viu? Tem audiência que eu não fico... Isso eu vou dar corte. Eu vou dar um corte nisso aí. Eu vou botar isso como Cara, corte. tem audiência que eu não passo tanto perrengue quanto isso. Olha, eu? parei. Então, já que você vai dar corte... Vamos cortar daqui, eu vou tentar falar. Tá bom, desculpa. Okay? É que eu sou uma então nós vamos cortar. Mas eu aprendi, vai. A questão é, eu acho que por conta da minha personalidade, enfim, sei lá também, eu não quero ficar justificando. Tá. Eu tenho mais amigos do gênero masculino. E tem uma questão aí, né, que sempre vem à tona, de que está mudando isso, ainda bem, mas de que o homem ele é obrigado a represar, a esconder os seus sentimentos e as suas emoções. Sim. E hoje a gente está recebendo, socialmente dizendo, a gente está recebendo uma fatura que está pesada de pagar. Boa. Né? Muito. Muito pesada de pagar, porque cada vez mais a gente tem homens que ele tá chegando no limite, ele não sabe, porque ele não deixa de sentir aquilo e, ao mesmo tempo, ele precisa ser, para algumas situações, o provedor. Sim. O que a sociedade cobra é, você tem que ser forte, você tem que ser másculo, você tem que ser o provedor. E continua cobrando. Então, como você disse, continua cobrando. Aí vem a minha pergunta para você. Eu consigo enxergar esse comportamento em vários amigos. Essa cobrança exacerbada da sociedade. Tá. Então, o cara ele não pode ser alguém que use um brinco, ele não pode usar uma pulseira, ele não pode usar um anel, ele não pode ter autocuidado, porque ele foi ensinado, né, que aquilo dali era ruim para ele. E eu vejo, né, muitos homens adoecerem com isso. E aí, quando ele chega no limite, ele diz assim, você sabia que eu fui ensinado que eu não podia fazer isso? E ele carrega aquilo. Eu quero saber, essa pessoa também é você? Assistam Barbie, que tem uma cena do Ken que fala exatamente isso. Pelo amor de Deus, vejam esse filme com o olhar de discutir questões existenciais, tanto femininas quanto masculinas. Tem uma cena do Ken, quase no final do filme, tá? De um conflito que ele tem com a Barbie lá, que ele começa a chorar, tá? E expor o sentimento dele, ele fala o que ele pensa. Tá? Assistam. Repete a pergunta. Repete a pergunta, por favor. De maneira... bem direta. Você é um cara que foi ensinado a represar as suas emoções e você entende que isso tenha contribuído para o estado psicológico que você relatou que se encontrou de 2017 em diante até o ponto de chegar na depressão? Sem dúvida, Amanda. Por quê? Sem dúvida nenhuma. Porque é uma pressão que a sociedade põe na gente. Como você se sentiu pressionado? Em que momento que você se sentiu reprimido? O que você tinha vontade de fazer que você, por conta da pressão social, não fazia? Bom, dá um exemplo bobo. Dou vários exemplos, Amanda. Uma das coisas que, no ambiente que eu vivia de sala de aula, você tinha que se mostrar como um macho alfa batedor, mesmo que não fosse. Por quê? Porque era valorizado pelo público, predominantemente feminino. Você está entendendo? Então, eu vou te contar, você estava falando algo agora há pouco, e eu vou te contar uma análise minha. Eu sou cheio de fazer análise, tá? E, assim, eu acho que eu estou fazendo psicologia hoje, mas eu tenho pensamento de pensar sobre as pessoas faz tempo. Você falou assim, que os homens têm que se cuidar do corpo, tal, tem vergonha. Mais ou menos verdade. Porque hoje você vê homens se depilando, né? Não esconde. Hoje você vê homem colocando cabelo, não esconde, antigamente. Mas você percebeu uma coisa? Que homem, ao mesmo tempo que se depila, então começou a moda, vamos falar moda? Começou a moda de se depilar. Não inicialmente por higiene. E depilação tem muito a ver com higiene. Eu me depilo, tá? Porque hoje meus pelos me incomodam. Por que hoje me incomodam? Porque não estão mais dentro do padrão de beleza.
Quem me conheceu 25 anos atrás, o padrão de beleza Era outro. Me mostrar o pelo do peito. Eu surfava. Porque eu tenho pelo até na palma da mão, se vacilar. Né? Dentro do zóio. Eu me depilo hoje porque me incomoda. Tá? Eu não tô mais preocupado pela minha idade de ficar agradando um cocotinho de 18, 19 anos. Tá? E naquela época era necessário, inclusive, para eu me manter no topo do meu emprego. Isso. Tá? Então, Amanda, você pode ver que homem faz isso, faz aquilo, mas tem um traço de masculinidade. Você, por um acaso, percebeu que na mesma época em que veio a moda da depilação, veio a moda de deixar barba? Você reparou isso? Que foi simultâneo? Porque não pode perder esse não pode. equilíbrio não pode. entre eu preciso a todo não momento. Não pode, sabe? Não pode. E tudo isso, Amanda, a gente vive, e vai aqui uma baita reflexão maior, a gente vive numa sociedade, e estou falando da sociedade brasileira, não mundial, porque na brasileira, na minha opinião, se acentua, numa sociedade totalmente imagética. Totalmente definido por imagem. Mas tem um porquê, no meu reles entendimento. Eu preciso de muita imagem porque eu tenho pouca essência. Isso você vê vários setores. Hoje em dia... Eu preciso de muita imagem porque eu tenho pouca essência. Olha um exemplo que ninguém deve ter pensado, ou devem ter pensado por aí. Mas não... Facebook hoje, ele é uma mídia social que é chamada de 45+. Tá? Para pessoas... Sim. Isso, mais de 45 anos. Sim. A molecada... E molecada não tem nenhum demérito, tá? Isso fixuado aí, que aparece em feijoada, só quer dizer conjunto. Molecada é conjunto de moleque. Só isso, tá? A molecada migrou do Face pro Insta. E depois foi pro TikTok. Por quê? Porque é menos tempo, eu não quero. Sabe por quê? Porque o Instagram ainda permite que é chamado de textão. Então, eu quero cada vez... O TikTok não permite. Eu quero cada vez... Porque as pessoas não sabem escrever, não sabem ler. Eu só quero imagem, eu não quero texto, eu não quero ler. Eu tenho minhas batalhas. Eu sou meio, às vezes... Quando você escreve eu sou meio Dom Quixote, assim. As batalhas quixotescas. Cara, porque assim, eu tenho umas batalhas quixotescas. Eu parei de escrever. Lá vem textão. Sabe por que eu parei de escrever? Porque não tem textão. Não, tem o que você quer escrever e ponto final. Não. Ali não cabe textão. Ali não cabe. O que tem ali é pouco. Então fica falando, lá vem textão. Textão é quando você escreve 10 páginas. Aí é textão. O Facebook não suporta, sei lá quantos caracteres. Sim. O Instagram tem limite de caracteres. Sim. Eu fui xingar uma pessoa aí, tá? E para xingar essa pessoa, eu tive que escrever 10 mensagens. 10. Fiz 10 posts completos, porque não cabia. Você tá entendendo? Ali tem textão. Porque ali são 10 imagens. Sim. Mas tem 10. Sim. Agora, um só textão, desculpa. Não é, né? Meus ovos outra vez. As pessoas não leem, não escrevem, tudo esse papo furado, Amanda. Sabe? Então, assim... É o que a gente fala desde o primeiro episódio e eu acho que com orgulho nós falamos em todos. Coerência. Sim. Seja coerente. Para qualquer decisão que você for tomar, seja coerente. E o que eu vejo hoje, agora eu vou falar como espectadora de quem acompanhou todo o seu processo de saída da depressão. Né? Tem não dia saí, bom. né? Eu não me considero saído ainda. Eu considero mais do que 50%. A Silvana considera... A Silvana é minha psicóloga. Ela considera 75%. Então, não estou tão errada. Enfim. Como eu sou mais exigente comigo mesmo, eu considero 30%. Oh, Deus! Meu... Enfim, eu vejo muita coerência, né? E eu aprendi também, pelo seu exemplo, a ser coerente. Gente, eu não gosto dessa pessoa. Cara, não sou obrigada a gostar. E não é nem obrigada a perdoar. E também não sou obrigada a perdoar. Não é obrigada a perdoar. E eu não sou obrigada a manter essa pessoa na minha vida. Mas aí é onde vem a coerência, que eu falo que é a vida adulta. Se a pessoa não serve para isso, eu também não tenho que procurar a pessoa para aquilo. Seja coerente. Então eu não ligo para... Senão você tá usando a pessoa. Senão você tá sendo um hipócrita. Você é um lixo, é um né? lixo. Você é um Tem lixo. muito Desculpa, lixo humano. sendo agora muito rubão e muito direta.
Se eu não presto pra A, então não presta pra nada. E aí você não liga pra pessoa pra pedir uma bala. Exatamente. Copo de água. Não procura. Porque o que eu digo, eu não quero ser procurada, porque você me incomoda. Isso. Você não respeita os meus limites. Então eu também não vou te procurar. Eu não quero nada. Te falei antes da gente entrar no ar sobre uma pessoa que você não deve perdoar. Não deve. Sabe? Os dogmas, eu não sei se são dogmas cristãos. São dogmas cristãos. Fala de que você tem que dar outra face. Cara, tá bom. Não tem. Beleza. Não tem. Assim, Apanhei uma, tá bom, eu aprendi já. Não vou dar outra face. Respeito quem dê. Tá? Tem gente que apanhou mais do que uma vez ou alguns anos. anos. Mas se me machucou uma vez... Cara, não dá. Principalmente se for intencionalmente... Então, eu fiz de propósito, eu sei que vai te doer. Acabou. Chega. Acabou. Você assim, postou hoje um negócio nos stories. Assim, as pessoas precisam entender a diferença entre desculpar e perdoar. Você pode desculpar. Quem faz intencionalmente, no meu entender, não merece nem desculpa. Tem uma história do perdão dizendo o seguinte: o perdão ele não é pra pessoa, é pra você. É quando você pega e vai embora daquela emoção. Enfim, cada um com a sua classificação. Perdão, né? É uma classificação. Eu decidi ir embora desses lugares. Sim, né? Exato. E aí é isso que eu te pergunto. Quando você se vê nessa melhora, porque isso foi algo que fez toda a diferença para mim. Né? Eu também sou paciente terapêutica, com orgulho. Ah, mas é médico de louco. Dane-se o que você acha. Você não paga nem minha consulta, então não enche meu saco. Só trouxa que fala que é médico de louco. Então não enche meu saco. Se tem homem que acha que terapia é coisa de frescura, de viado, de doido. Isso é homotransfóbico. Trouxa. Na verdade, só homofóbico. Ah, é? Mas enfim, falar coisa... Frescura é uma palavra homofóbica. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu falo, Amanda. É isso aí, falei já. Foda-se. Tá, mas tudo bem. Mas é o que a gente é ensinado. É isso, a nossa sociedade, ela é assim. E aí, colocando luz em toda a situação que a gente não sabe, que a gente vai deixando de ser. E é esse o comportamento. Então tá bom, obrigado. Né? Perfeito. Então, eu queria saber o quanto que você entende que sair desses espaços, dessas convivências tóxicas, colaborou e contribuiu para a tua melhora. Que no seu ponto de vista são 30%, mas no ponto de vista da tua terapeuta são 75% e no meu mais do que 50%. Quanto que isso contribui? Para mim, contribuiu 100%. Completamente, Amanda. Completamente. A gente tem que tirar da vida aquilo que está te fazendo mal. Que hoje em dia se fala que é tóxico. Tem que tirar da vida. Tem que tirar da vida. E assim... E não importa se tem vínculo genético ou não. Não. Olha, tem que tirar da vida. Tá fazendo mal? É isso. Tá fazendo mal? Ai, mas honrar pai e mãe. Na boa. Sabe assim? Se o seu pai é uma pessoa tóxica, se sua mãe é uma pessoa tóxica... Sim, existe. Desculpa, existem. Existe. Eu já falei no episódio aqui da teoria do apego, acho que foi o Winnicott que escreveu, a gente pensa nos extremos. Pais e mães completamente dedicados aos filhos e pais e mães completamente ausentes. A gente pensa sempre, só que tem o meião, que é a família moderna. Entendeu? A família moderna tem que prover o filho, a mãe trabalha hoje em dia e tal, não quer dizer que não vai dar atenção pro filho. Tá? Eu sempre achei que não é a quantidade, é a qualidade. Porque tem pai mais e mãe ou menos. Que ficam o tempo inteiro... É que a criança tem necessidade dos horários dela, Amanda. A sociedade moderna é perversa com a criança. Porque o que acontece, mano? Isso não sou eu que estou falando. Não, tá? eu vejo a diferença. Eu já falei isso em episódios anteriores. Isso são estudos científicos, tá? A criança tem necessidade de atenção em alguns momentos do dia. A sociedade moderna obriga que o pai e a mãe, os dois estejam praticamente fora o dia inteiro. Nesses momentos de necessidade de atenção. Isso é muito ruim. Muito. E aí, e tudo isso se explica. Existe uma necessidade de pai e mãe de compensação, porque eles sabem, eles se sentem culpados. Eles se sentem culpados. Interminável. E geralmente, como é que é essa compensação? Financeira. Material, lógico. Por isso ou alimentar. Por isso que a gente vive numa sociedade excessivamente materialista, sabe? E você então, precisa mostrar pra fora que você é um bom pai e uma boa mãe. Sociedade imagética. É isso. Assim, veja, quantos são os pais, e vai aí um momento de reflexão, que no momento que eles podem estar com o filho, eles estão com o filho, por exemplo, num parque, só os dois. Sem rede social. Nem nisso. Sabe, não estão no cinema, porque você vai... Onde que vai hoje em dia? Cinema. Shopping, cinema. Quer dizer, você não está ali. Você não está ali. Você não está ali. Você está ao lado.
Você tá entendendo? Você está ao lado. É isso. Né? É isso. E eu vou falar uma coisa, viu? Isso com experiência de pai. Minha filha tem 26, meu filho tem 19 para 20. Meu, passa muito rápido. Vou chegar. Passa muito Foi rápido. ótimo você ter falado. Só para concluir. Tá. Não importa que tipo de vínculo você tem. Seja genético, não importa. Para mim, Amanda. eu sou Agora, partidária da Maria Berenice Dias, que é uma jurista brasileira, um orgulho. Maria Berenice Dias é da corrente filosófica que diz que os laços familiares verdadeiros, eles são afetivos. Não necessariamente eles serão biológicos e afetivos. Às vezes, só existe biologia. Às vezes, só existe a proteína que está lá no DNA. Às vezes, não tem afeto nenhum. Eu, Amanda, já disse isso, quem me conhece sabe, e a minha filha tem isso muito, no ápice da maturidade dos seus 10 anos, ela sabe disso muito tranquilamente. As minhas relações, elas precisam ser afetivas. Isso traz genuinidade a elas. Se não for afetiva, desculpa, com todo respeito, fica com seu DNA. Muito obrigado pelo DNA transmitido. Então, mas eu queria colocar um acréscimo nisso. Qualquer rompimento que haja, tá? Não pode machucar o outro. Não pode. Não pode. A gente não pode ser igual às pessoas ruins. Se uma Mas pessoa... a gente pode dizer pro outro que ele tá passando do limite, que ele tá magoando a gente, e você se despede. Você fala, olha... Exato, mas você não tá magoando a pessoa. Você fala, você desculpa, eu cheguei no meu limite, eu não aguento mais, hoje, daqui por diante, zero hoje comunicação. Hoje em dia, Amanda, a sociedade é muito egoísta. O egoísmo faz parte do ser humano. E um pouco de egoísmo faz bem também. Uma pessoa totalmente altruísta não é boa. Então, e quem que dá o limite? As relações humanas... Eu como não posso... saber o limite, Rubens? Oi? E como saber o limite? Não faça com o outro aquilo que você não queria que fizesse com você. Então, mas às vezes o que você está fazendo com o outro, você está achando que está certo. Eu sei, Amanda, mas você percebe. Se eu tô... então... Aí a gente tá falando do que... Porque assim, se a gente for pegando todas as exceções... Mas a tua régua não é a do outro. Eu sei, querida. Mas se a gente for pegando as exceções, a gente nunca tem uma regra geral. Claro tá? que sim. Então, assim, a gente sabe, no geral... A gente tem uma ideia. O que vai magoar o outro... A gente sabe o que vai magoar. É o que a gente chama em direito em vários momentos. Você fala assim, um homem médio, né? Uma pessoa média. Hoje tá... Sim. E assim, as pessoas hoje, na minha opinião, assim, elas pouco... Vou me controlar. Elas ligam muito pouco pro sentimento dos outros. É muito papo de empatia. Empatia Caramba. até a página 2. Até o parágrafo 1. Acabou o parágrafo 1, já acabou a empatia. É assim, eu vou te ajudar, mas peraí, daqui a pouco eu te mando a fatura, porque eu fiquei à sua disposição. Assim, não, eu vou te ajudar. Exatamente. Vou te faturar. Pera um pouquinho, cara. Eu vou te ajudar aqui. Eu sempre falo assim, assim, a mão que ajuda não pode comunicar com a mão que cobra. Você já reparou que, assim, hoje em dia, tem muita gente que tem amigos eternos que duram um verão. E fica falando, não, porque meus amigos, minha rede de apoio, pipipi, popopó. Eu vou fazer questão de usar um exemplo. Aconteceu um negócio muito legal comigo essa semana. E eu posso dizer que essa pessoa é minha amiga, por inúmeras situações. Do gênero masculino. Tá. Então, esse moço, né, que tem a minha idade ali, um pouco mais novo que eu, a gente tem uma pessoa conhecida em comum. Tá. E aí, assim, com quem você convive, problema. E aconteceu uma situação específica que eu falei para ele, eu queria que a gente... Ele mora em outra cidade, eu falei, eu queria que quando você viesse aqui, você me avisasse para eu poder encontrar com você, enfim. Whatever. E daí ele falou, não, pode deixar, eu te aviso. E daí ele veio, encontrou com essa pessoa que a gente conhece e não falou comigo, né? Assim, passou rápido. Uhum. Olha, já tô indo embora, tal, sei o quê. Ok, zero problema, a gente se encontra há 20 anos. Eu fiquei muito pistola. Eu fiquei muito brava. Muito brava. E quem me conhece há 20 anos sabe que antes eu pegaria no telefone, eu comeria o telefone. Berraria a ponto da pessoa ter problemas nos tímpanos, assim, de modo permanente. Hoje, eu estou mais paz e amor, porque eu preciso me autopreservar. Como eu sempre digo, eu tenho uma filha, minha saúde mental importa, eu ainda não cumpri a minha missão de terminar de criá-la. Então, eu preciso ter saúde mental. E daí eu respirei fundo,
Contei até 200. Quando chegou em 2 milhões, a minha contagem... eu peguei e falei, não vou ficar guardando isso pra mim. Eu vou pegar e vou falar. E eu lembro que, assim, depois que eu falei, eu disse, eu tô muito chateada com você. Porque você não coaduna com os atos dessa pessoa, e eu sei, você já publicizou isso a mim, né? Você já disse que você não gosta da conduta dessa pessoa, seja pra comigo, seja pra com outras pessoas, e você vai lá, você tira foto, você fala, você posta, você coloca em rede social e não sei o quê. Você tá sendo incoerente. Se você quer isso pra sua vida, cara, seja feliz. Eu sou muito grata por tudo que você fez por mim e tudo que você me agradeceu, mas isso não é o tipo de amizade que eu quero para minha vida. Não dentro da minha casa, não tão próximo a mim. E eu tive a coragem de dizer. E aí ficou aquela coisa horrorosa, né? Porque parece que você perdeu um braço, assim, né? Porque imagina, 20 anos convivendo. Sim. Estão muitas histórias, viagem, muita coisa. Imagina, ele conheceu a mulher dele na minha casa. Né? Não é qualquer pessoa, não, né? Assim, ok. Aí tá, passou. Aí, essa semana teve uma situação e ele foi lá e falou, eu vou estar aqui e tal. Eu falei, putz, vamos então fazer acontecer, vamos tomar um café e tal. Foi ele, a mulher e tal, aí estamos lá conversando os três. Aí eu, tá, então tchau. Ele fez, não, vem aqui, eu quero tirar uma foto com você. Pra mim, dane-se. Aí eu tirei a foto com ele e falei pra mulher, vem aqui, porque ela ficou distante, né? Assim, deixando os amigos, né? Eu falei, não, você faz parte disso. E tiramos a foto os três. E pra mim, esqueci. Dias depois, ele volta e fala assim, aquilo que você me falou há não sei quantos meses, estava certa. Eu pensei e repensei muito e acho que cabe uma reparação. E essa reparação começa com essa postagem aqui. Como eu sei que você não vai ver. Porque daí, assim, cara, acabou. Rede social, desculpa, eu não quero ver. Eu não quero, porque me dói. Os stalkers doentes agora estão assim... Estão tremendo, estão babando. Os stalkers doentes estão babando. Pode ficar. Eu não... Cara, não quero saber da sua vida. Isso vai dar corte. Não quero saber da sua vida. Exatamente. É isso, eu não quero saber de você. Você não é interessante pra mim. Desculpa, convive com isso. Exatamente. Acha alguém que acha você interessante. Eu não acho. Tem gente que gosta de lixo, cara. Tem gente, como é que chama aqueles bichos que gostam de carniça lá? Ai, que horror, urubu. Cara, tadinho dele, ele é um lixeiro. Eu sei, mas biológico. Tem gente que gosta. Tá, tem ok. Tem gente que gosta de esgoto, aí ele vai pegou de esgoto. E mandou pra mim a postagem. Ele falou, eu sei que você não vai ver, mas cabe uma reparação histórica. Eu tô mandando aqui pra você. Por que eu dividi isso? Porque a gente tem muito medo, a gente é muito ensinado que a gente não pode falar o que a gente pensa, que a gente não... olha, seja verdadeiro, mas vai devagarzinho. Olha, não sei... Mas não, você vai magoar outra pessoa. Eu concordo quando você disse que quando a gente tem que ir embora da vida da pessoa, a gente tem que fazer sem magoar. E foi exatamente o que eu falei pra ele. A partir de agora, nós vamos conversar exclusivamente sobre esse assunto. Exatamente. Mas a nossa amizade, ela tá suspensa. Porque eu não consigo me sentir bem do lado de uma pessoa que age assim. Eu não te reconheço. Então, eu tô temporariamente pegando a minha carrocinha e indo embora. E aí ele entendeu. E o que foi legal também? Tiveram algumas passagens que ele ajudou muito, né, a chegar nesse ponto mais tranquilo. E daí eu falei, não significa que nós estamos retomando a nossa amizade, mas eu tenho como filosofia de vida, mais importante do que pedir é voltar para agradecer. Até mesmo quem eu estou, obrigada, que eu não gosto, eu agradeço. Sim. Porque se essa pessoa me ajudou, existiu aquilo. Sim. E daí eu voltei para agradecer. E foi numa dessas voltas para agradecer que ele pegou e falou, agora eu tô preparado, vamos falar sobre isso. Você tá preparada? Eu falei, tranquilo, eu não vou voltar atrás da minha posição. Eu vejo muito isso, você falou isso hoje, a gente vindo pra cá, você falou, nossa, como a gente é parecido. Eu vejo muito isso em você, você não volta atrás nas suas posições. Eu volto quando existe um motivo, né? Eu não sou um turrão da vida, tá? Não sou um turrão. Mas assim, se eu tomei uma decisão, Amanda, pensada, refletida, a não ser que me venha algo que prove que eu tô errado, eu não vou voltar atrás. Então, se um dia você me fizer algo que me machucar, eu vou falar pra você, Amanda, acabou, me machucou, eu não aceito e boa, eu não vou tentar te machucar. E assim, a partir desse dia... Isso é digno, né? A partir desse dia,
a Amanda acabou pra mim. Isso diz mais sobre você do que sobre o Eu outro. não quero ser o mal, eu não vou ficar feliz se você sofrer, nem nada disso. Mas eu não quero mais saber da Amanda. Porque a Amanda saiu da minha vida, porque ela me machucou. Eu não quero saber mais. Você sabe que eu quero falar uma coisa, Amanda, que eu acho mega importante. Você perguntou, né, como é que eu me via nesse processo de junho pra cá. Eu tô tirando um remédio pesado, tá? Na verdade, eu já tirei esse remédio. E eu queria falar o seguinte. Eu comecei o processo de desmame. A gente tá gravando numa quinta-feira. Eu comecei o processo de desmame 3 semanas atrás. Tá bom. Fiquei 2 semanas tomando metade do remédio, Tá. tá? No 13º dia que eu comecei a tomar, que eu tava tomando metade do remédio, Você já sentiu diferença? eu voltei a ter os mesmos sintomas que eu tinha em fevereiro. Ai. Os mesmos sintomas. Fiquei desesperado. E eu tinha, isso foi numa quinta-feira, tá? E na sexta-feira era o último dia para eu tomar metade da dose. Aí a partir do sábado eu ia tomar dose nenhuma, tá? E tô tomando dose nenhuma. Ou seja, não tô tomando nada. Há quantos Sábado, dias? domingo, segunda, terça, quarta. Faz 5 dias que eu não tomo nada. Ou seja, de sexta-feira, tá? A bad me bateu na quinta-feira, tá? Que eu tava ainda tomando metade do comprimido. Até terça-feira, então de quinta a terça, foi desesperador. Eu não sei se foi você que usou a expressão, mas é uma expressão que eu tô adotando. O peso da pata do elefante no peito. Foi você? Alguém usou? Eu sinto isso. Então, mas assim, 24 horas por dia. É que um médico, uma vez eu tive uma crise de ansiedade muito forte, que foi logo depois que meu pai morreu. Meu pai comemorava meu aniversário mais do que eu mesma. E aí eu caí na bobagem de achar que eu estava bem e fui para comemorar meu aniversário. Na hora que entrou meu sócio, ele parece fisicamente com meu pai muito, né? E ele falou que ele não poderia ir. Na hora que ele entrou, eu não o reconheci. Quando eu vi que era ele, na hora eu enxerguei meu pai. Aí foi o gatilho. E foi exatamente isso. Pum! Aí eu tentei ficar bem, e aí começou a faltar o ar, começou a tudo. Quando eu cheguei no atendimento médico, porque daí eu já não respirava mais, né? E o médico falou, ele falou assim para mim, só me conta uma coisa. Que aí eu expliquei, eu falei, meu pai morreu, é o meu primeiro aniversário sem meu pai, né? Tá muito difícil para mim. Ele falou assim, só me conta assim, tem uma pata de elefante pisando no seu peito? Eu falei, tem, então, ele é muito grande. E aí eu uso para sempre. Imagina isso, 24 horas por dia. Eu sei o que é isso. E assim, eu tinha muita reação fisiológica na pele, queimando. Eu sinto a pele do braço, da perna queimar. Formigamento. Não é queimar mesmo. Eu sinto ardor mesmo, de como se estivesse queimando. Tá? Então, eu queria falar o seguinte. E teve uma aluna minha, médica, que ela me falou uma coisa mega importante, que eu queria falar para todo mundo. Que foi o seguinte, Amanda. E eu compartilho muito a minha vida nas mídias sociais. Uma outra aluna falou assim, Rubão, eu me preocupo muito com você, mas eu fico feliz de saber da tua vida pelas mídias sociais, porque você posta quando você tá mal e quando você tá bem, né? Então, eu queria dizer o seguinte, Amanda, eu passei 5 dias com muito medo de que eu tivesse voltando para o quadro de crise de depressão, porque eu comecei a ter os mesmíssimos sintomas. Você falou, deu tudo Minha errado. cabeça ficou a milhão. E essa aluna médica, ela me falou o seguinte, olha, no desmame, depois que você tira, as 2 primeiras semanas são ruins, a primeira é a mais forte de todas, é a pior, mas lembra de uma coisa, não é a ansiedade, não é a crise de depressão que está voltando. É só uma ansiedade. É o teu corpo que está se livrando da droga, você está com dependência. Então, tempo, se dê tempo, porque passa, tá? Eu, como te falei, de quinta a terça foi terrível. E tem uma coisa que eu quero falar. A minha cabeça voltou a trazer tudo que me machucava. Coisas reais que me machucavam, e a partir dessas coisas reais, coisas que eu imagino, que minha imaginação me machucava. E eu temi. E eu percebo agora, né, a gente tá gravando na quinta-feira, eu percebo agora que minha cabeça, não foi minha cabeça que ficou fraca e desencadeou no meu corpo.
meu corpo que estava sentindo falta da droga, eu fiquei fraco fisiologicamente falando, não sei se em termos médicos eu estou falando besteira ou não, fiquei fraco fisiologicamente e isso afetou a minha mente. Tanto é verdade que eu agora, eu tenho minhas noias ainda na cabeça, mas assim, reação fisiológica não tem mais nenhuma. Então assim, amanhã faz exatamente 1 semana que eu tirei o remédio. Tá. É um processo de desmame relativamente rápido. Muito? E assim, eu estou bem. Eu tinha medo de ter que voltar para o remédio. Hoje eu falo com segurança. Não tenho medo de falar que se eu precisasse voltar, eu voltaria. Sim. Não tenho medo. Mas eu falo, sexta-feira que vem eu tenho psiquiatra. E eu tenho para mim que eu vou tirar esse remédio. E aí eu vou ficar com um remédio só. Sim. E processo, até você conseguir também tirar esse. Então, eu queria dizer o seguinte. Do processo que eu entrei de depressão, Dia 1º de crise, de fevereiro? De fevereiro, mas eu fui ao psiquiatra no final de fevereiro. Tá. Então, eu comecei a me medicar em março. Tá. Com 4 remédios. De uma vez só. Eu já contei. O psiquiatra bomba. falou assim, ó, eu preciso apagar a sua cabeça porque eu tentei fazer uma bobagem. Ok. Tá? Ele falou, preciso tentar tirar do ar, eu vou te tirar do ar. A bebida estava me tirando do ar à noite, tá? Até que minha filha virou e falou assim, o papai não pode continuar bebendo assim. Eu ia fazer essa pergunta. Como que foi para os seus filhos? Porque eu sei que eles acompanharam. Como que é para você lembrar de ver a reação dos seus filhos, que sempre tiveram você como uma rocha. Uhum. E eu sei disso. Uhum. Né? Você era o... Peraí. Totô, segue o baile. Desculpa. Tá tudo bem, Segue mas o eu também tava... Desculpa. Como é que foi para os teus filhos, que eu sei que te enxergam como uma rocha, né? Como uma fortaleza, enxergar a fragilidade do pai a ponto de cair num processo depressivo? Eu sei que você se sentiu acolhido. Sim, totalmente. Mas eu quero saber, para você, como que é ver a reação deles? Olha, Amanda, assim, eu tenho uma unidade familiar muito grande, sabe? Acho que unicidade até. E assim... É diferente. Óbvio que, como todas as famílias, a gente tem lá as nossas características próprias, tal. Mas a gente não tem, na minha opinião, humilde, a gente não tem nenhum comportamento disfuncional grave. Porque a gente acerta, no final, com conversa, a gente acerta tudo, sabe? Eu nunca neguei minha família para os outros para depois falar bem. Eu nunca me dei uma, como eu falei para você já, eu tive que conhecer uma pessoa que me dava a impressão de que era órfão, de pai vivo, e depois mostrava um afeto pela família, ninguém entendia, não fui só eu. Enfim, eles viram um pai que eles nunca tinham visto, né? E eu, sabe como é que eu vi isso? Com muita felicidade, porque eu mostrei, eu mostrei, não intencionalmente, que eu sou humano, sabe? E eu tinha dificuldade. Se fosse consciente, eu nunca teria feito. Eu teria sempre continuado aquilo. Porque assim, no meu papel da família, eu de fato sempre fui a rocha. A rocha, o provedor, o mantenedor. E Sem não tô dizendo só sem a qualquer história postura machista. Não é isso. Sem qualquer postura machista. É o cara que segura todo mundo. Eu me dei esse papel. É isso. Eu me dei esse papel. É isso. Né? E isso te tira um pouco a humanidade, porque te tira a fragilidade. Então, assim, minha filha que tem 26 anos, ela nunca tinha visto o pai dela desse jeito. Nunca tinha visto. Meu filho, a mesma coisa. Meu filho é mais fechado que minha filha, né? De falar, de expor sentimento, como é natural de homem, né? Mas já falei que meu filho, só não vou relatar porque ele não quer, mas meu filho mostrou uma conduta de humanidade. É isso que eu queria que você dissesse. Muito grande, ele pediu para não contar, muito grande para um homem da idade dele, né? Que eu elogiei, mas aí tirei e tal, até o post. Porque ele não gosta. Ele não gosta e eu tava expondo, assim, mas me deixou muito feliz. Não, mas é isso, ele mostrou de maneira genérica é isso. Ele mostrou uma reflexão humano, diferente do homem e da idade dele, principalmente. Então, tá? é isso que eu queria que você trouxesse, porque
tem muita gente que fala assim, eu não posso expor essa minha fragilidade para minha família. Quem disse? Então você está passando atestado de incompetência. Porque, por exemplo, você formou tão bem os seus, junto com a sua esposa, né? Com a mãe das crianças, que é a sua esposa. Você formou tão bem que quando você precisou, você tinha seres humanos. Sim. Eu exponho e faço questão... Esse é outra batalha minha. Eu exponho minhas fragilidades na internet, Amanda. Eu não escondo absolutamente que é nada. Algo que eu sempre disse em todos os episódios. Nós estamos caminhando para o fim. Já? Já. Eu sempre falo que o que me chamou muita atenção foi a coragem que você tinha de dizer sobre a sua fraqueza, sua fragilidade. Que não é tão comum nas pessoas, nos homens, vou dizer assim. Não é tão comum nos homens. Você sabe na internet, que é uma... nem nas mulheres. Nem para as mulheres. Na internet, nem para as mulheres. Talvez, assim, as mulheres... Talvez não. Com certeza, as mulheres falem das fraquezas delas para as amigas e tal, né? Sim. Homens, geralmente, não. Sim. Homens, geralmente, não. Não é uma coisa bem aceita socialmente. A mulher, divorciou, ela tá mal, enfim, tudo bem. Agora, o homem, ele tem que passar sempre, né? A figura de que, dane-se, que bom, voltei pro mercado, coisas desse tipo. Voltou pro mercado. E, às vezes, a pessoa tá desesperada, tá toda destruída, então, porque ele não queria que a família acabasse. Amanda, durante muito tempo, eu não posso, pelo amor de Deus, me eximir do que eu fiz. Durante muito tempo... Você foi essa pessoa. Sim. E é isso também que eu falo, que poucas pessoas têm essa coragem. O processo de depressão, ele me trouxe uma consciência que se eu não tivesse tido, eu não teria mudado. Então, eu não teria refletido. Ótimo. Assim, a depressão é horrível. Horrível. Mas me fez enxergar coisas que eu não enxergaria. Mas ela te equilibrou. Sim. E outra, eu bato muito na seguinte tecla. Eu não posso sair o mesmo cara que eu entrei. Eu não posso sair o mesmo cara que eu entrei. Como que te transformou? Com consciência? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Assim, de aprender a respeitar os outros, de aprender a respeitar a mim mesmo. Amanda, olha, eu tenho uma dificuldade muito grande, mas hoje eu acredito que existem pessoas que não tem salvação. Isso para mim é muito difícil falar. É uma escolha. É muito difícil falar isso. É uma escolha da pessoa. Então, e se você não respeita o livre-arbítrio da pessoa, você está querendo ser pior do que Deus. Eu defendo o livre-arbítrio, respeito. Mas assim, aceitar assim, porra, essa pessoa é podre nesse nível. Então, tem gente que é. Eu tenho dificuldade. Sabe por quê? E você sabe do que eu estou falando. Eu nunca tinha conhecido ninguém podre no nível que eu conheci. Mas tem primeira vez para tudo, como você mesmo disse. Sim. Disse, enfim, várias aulas, você falava isso. Então, assim, é isso. A gente precisa, difícil, eu acho. Cara, é difícil. Porque, mas assim, é uma sacudida. Mas eu acho que isso tem talvez a ver com a minha formação profissional. Porque, assim, você acredita, né? Assim, de amparar, tem chance, vamos lá. Então, mas para quê? Para o propósito que a pessoa se permite. Porque você fala muito nos alunos que você conseguiu ajudar e eles tiveram sucesso. Mas eu não tenho a menor dúvida que muitos alunos passaram por você e desistiram no meio do caminho. Sim, mas não desistiram por serem, na essência, maus. Não. Por uma série de circunstâncias. Exatamente. Então, eu nunca, Amanda. Mas existiam os camuflados. Você que não via. Sim. Porque teu olho não tava... Talvez não se aproximassem de mim. Você, para encerrar, uma coisa que eu quero falar. Isso, eu ia não perguntar, posso deixar o que mais que você quer me contar? Olha, e para todos você fala muito de uma coisa, de energia. A Isa Ralho me dá uma outra visão, mais perto de religião. E vocês sabem que eu tenho... É que eu falo de mecânica quântica. Eu tenho dificuldade de aceitar para mim as duas coisas, porque são coisas intangíveis. E isso eu sou muito pé no chão, enfim. Mas eu não tenho dúvida de uma coisa, Amanda. Eu tinha uma carga negativa em mim, tá? Ou perto de mim, que eu absorvi, tá? E isso repeliu tudo de positivo que tinha na minha vida. Eu vou te dizer... Ao contrário do que o oposto se atrai, eu tava expulsando. Eu vou te dizer como a gente aprendeu no cursinho. Todos nós somos um campo magnético. Sim. Ok? E o campo
ele vai atrair positivo e negativo. Só que ele tem uma curva de vibração. Sei lá, vamos dizer que esse campo vibre em 100 Hz. Aham. Então, numa escala, ele vai atrair até 150 para cima ou até 50 para baixo. Vamos supor que isso que você esteja dizendo é que você formou um campo magnético tão negativo que você só atrai experiências negativas. É impressionante. É impressionante. Né? Porque é isso, o campo só vai atrair mais do mesmo. Eu posto toda hora. E os o que positivos aconteceu na minha vida, eles não o que tem conseguiram acontecido na chegar. minha vida de março para agora... Porque você chegou e falou, eu quero ir para outro campo, eu quero vibrar em outra. Mas assim, é uma coisa impressionante. Eu vivo falando, Amanda, eu não consigo explicar racionalmente, mas a gente não é dono do fato. A gente é dono de opinião. O fato é, assim, mudou em tudo. E eu mudei de uma maneira... E eu não reputo a causa da maldade a minha mudança. Não tem nada de positivo a causa da minha maldade. Entende o que eu tô falando? Porque tem gente que fala assim, não, se não fosse essa maldade, eu não teria mudado. Porra nenhuma. Você poderia ter mudado sem a maldade. Quem foi mal, a maldade tá lá e ela não me fez nada. Foi eu ter caído que me fez mudar. É diferente. Isso. Tá? Mas assim, o fato é, a mudança, e assim, o meu processo de recuperação da depressão, ele tá se dando, inclusive, porque eu só tô atraindo pessoas do bem. As pessoas do mal, como sempre aconteceu na minha vida, elas não chegam perto. Elas não chegam perto. Não, sabe? Como sempre aconteceu, exceto... Nesse período. Tinha professor que falava assim, porque em sala de aula eu fico cansado às vezes porque a energia negativa das pessoas me consome. Você não deixava chegar. Exatamente. Seu campo era positivo. Cara, assim, você me conhece. Assim, eu voltei a sorrir, Amanda, como eu sorri na sala de aula. Eu brincava, me divertia. Não, zoar eu nem né? devia ser pago para fazer aquilo que eu fazia. Eu nem devia ser pago, porque aquilo para mim, e além de tudo eu era pago e muito bem pago, cara. Aquilo para mim era uma maravilha, entende? Porque ali, eu de fato... Mas não é... Você se realizava. Mas não é porque eu me realizava, porque ali tinha muita energia positiva e eu acho que eu passava isso. E havia, de fato, né, as pessoas de carga negativa, mas não conseguiam nem chegar perto. Não conseguiam. Não, porque não era muito cercado. E você vê, hoje, nesse processo todo que eu estou passando... Mas você também foi cercado de pessoas positivas. Sim, porque, Amanda, eu me permiti... Elas fizeram né, um escudo de proteção. Eu me permiti... em busca de uma criação que eu tive, eu me afastei das pessoas que de fato, e foi consciente esse afastamento, não foi inconsciente, tá? Eu me afastei das pessoas que de fato têm sentimento por mim, qualquer que seja o sentimento, mas principalmente de afeto, tá? Amor, enfim, principalmente de afeto e respeito. E isso tudo tá me fazendo voltar a ser o que eu era, cara. É muito cara. bonito. Tá me voltando a ser... isso que você queria falar? O que mais você quer falar? A medicação não é o final do mundo, tá? É uma coisa pesada, tá? Mas eu vou repetir uma coisa que eu falei talvez no primeiro episódio. Encarar o problema me dá até uma certa falta de ar falar isso, tá? Só pra você ter ideia, mas é importante. Encarar o problema é dolorido, é longo. E dolorido, eu vou insistir no dolorido. Tem dor, mas é a única forma. Tentar esquecer, não vai esquecer. É muito decente isso. Não vai esquecer. Então, assim, o problema é esse. Encare o problema. Trabalhe o problema em você. Minhas sessões de terapia são sobre mim, não são sobre ninguém. Eu acho muito digna a forma que você... teve coragem de encarar o problema, por mais dolorido. Estou tendo. Exatamente, esse é o tempo correto. Eu só posso te agradecer porque... Falar uma coisa para todo mundo que é importante, tá, Amanda? Que a Silvana me fala. Reação fisiológica de processo mental, tá? É na mesma região cerebral de dor física. Isso é cientificamente comprovado. É isso. O que é importante? As pessoas terem consciência de que notarem que a dor existe, mas ela diminui a intensidade e aumenta o espaço entre elas. E isso é para isso que a gente tem que olhar. Tá diminuindo a intensidade, vai doer. Até que um dia para de doer. Amanda, foi assim, de
de sexta para terça. Eu não sei o que aconteceu no meu corpo, mas sexta-noite, a hora que eu estava deitado, terça-noite, perdão, na última terça, tá? Dia 1º de agosto, coincidentemente, eu respirei e o ar entrou. O ar entrou e não estava entrando. Engraçado, né? Que eu tenho o meu estalar de dedos, que dia 1º de fevereiro foi quando eu caí. Dia 1º de agosto, eu não tinha me dado conta. Dia 1º de agosto, 6 meses. eu respirei e falei, nossa, entrou o ar. E eu faz 6 meses que eu estava com essa dificuldade. E hoje é dia 3, continua entrando com a mesma facilidade. É bom te Eu tive uma paradinha agora, mas assim, vai acontecer, mas já voltou. Então você que eventualmente está sofrendo com isso, saiba, vai passar. Se dê tempo. E cada um tem o seu tempo. O tempo é relativo, né? O tempo é relativo. Totalmente. Né? O meu tempo é diferente da pessoa. Eu me cobro muito, né? E a gente 6 sofre meses também e tal. por isso. E hoje eu me dou consciência de que meu processo começou em 17. Então talvez São você esteja 6 próximo, anos de processo. Você esteja próximo daquele tempo que a gente conversou Sim. essa semana. Sim, Lógico. É isso, falei pra caramba. É, Mas quando eu tô bem, eu falo pra caramba. eu só posso te Eu que agradecer, agradeço. porque isso começou assim num papo de telefone, Sim. né? Eu lembro de você contando com muita dignidade. Eu perguntei, você teria coragem de falar isso para todo mundo? Guarda uma coisa, Amanda. Esse podcast que a gente fez e que vai continuar me fez muito bem. Saiba que você é uma pessoa que tem um lugar especial na minha vida, porque você... E especialmente isso aqui, tá? Não vale me fazer chorar, porque eu estou toda maquiada. Tá. Me fez, talvez, acelerar o meu processo. Porque me fez pensar em muitas questões que eu não pensava. E a gente recebeu muitas pessoas aqui importantes na minha vida. 2 mulheres, especialmente. A Isa e a Paulinha, né? O professor Roca. Antônio José, Essa também, mas especialmente a Paulinha e a Isa, que são 2 mulheres brilhantes para mim, e as mulheres ocupam um lugar muito especial na minha vida. E assim, eu falei isso para poucas pessoas que eu tô te falando, Amanda. Se ocupa um lugar especial na minha vida, e as pessoas que ocupam um lugar especial na minha vida, ocupam para sempre. Ocupam para sempre. Vão ocupar. E vão ter o Rubão sempre que o Rubão precisar. Sempre que você precisar, o Rubão a ponto de... E vê que eu vou ter falado do Rubão, a ponto de o Rubão sacrificar a si mesmo, em algumas situações, na medida que for possível, para ajudar as pessoas. Então saiba que isso, muito mais do que algo para você, foi para mim. Tá? Então, assim, saiba da importância que isso trouxe para minha vida. Tá? Porque me pegou, talvez, com certeza, no pior momento da minha vida. E eu tô saindo igualzinho eu tava, só que um ser humano melhor. Um ser humano melhor. Porque eu consegui cortar o cordão umbilical de maldade que tinha na minha vida. E assim, muito graças a você. Eu que te agradeço muito. Depois dessa, a voz embarga, fica difícil. Enfim, se você tiver oportunidade, diante de uma situação, de olhar para uma alma humana, tão somente com uma alma humana, e quem disse isso não sou eu, é o Carl Gustav Jung, faça isso. Posso te dizer que é sensacional. E aquele Obrigada. pedidinho básico, né, meu? Curte nós aí, porra. Curte essa bagaça, compartilha esse trem aí, pô. Viu, Pô, gente? peraí, pô, a gente tá fazendo esse bagulho aqui, mas Que seja bom pra você, É. que você tenha saúde mental, que você possa sentir leveza, e nos dias que você não sentir, que você possa se acolher, se abraçar, se permitir também não se sentir bem e ter a certeza de que vai passar. E se você tiver uma rede de apoio verdadeira, aquela, né, que não tá ali ausente e só na presença física, mas tá ali, de corpo e alma, tá ali pra você. Use a sua rede de apoio. Eu me utilizei muito da minha rede de apoio e fez toda a diferença na minha vida. Então, Rubens, rede de muito apoio obrigada. que envolve droga lícita ou ilícita, não envolve conversa, não é rede de apoio. Ele tá? falou isso no primeiro Não episódio. é rede de apoio. Eu queria agradecer muito, Amanda. Obrigada, Todo Zé. mundo que viu, queria te agradecer. Obrigada, Queria agradecer o Rubens. Zé Ricardo, da Carijó, É. que deu essa Aqui, oportunidade ó. pra gente, tá? Procurem aí nas mídias sociais. O Zé Ricardo é uma pessoa boníssima e vai te ajudar em tudo que você precisar, tá bom? Obrigado, Obrigada, viu, Amanda? gente. Obrigado, gente. Um Até beijo. um dia. Até.